E aí galera, não é novidade que durante a pandemia o conhecimento sobre vacinas se tornou bastante popular, fazendo com que elas recebessem uma atenção enorme nunca antes vista. Mas apesar da vacina contra o coronavírus ser a prioridade do momento, o ano de 2020 também foi importante no desenvolvimento de vacinas contra o HIV, inclusive com o início dos estudos de fase 3 no Brasil. Mas que vacina é essa? Qual tecnologia que ela usa? Como vai ser feito o estudo clínico de fase 3? Relaxem aí, que vamos entender tudo sobre essa promissora vacina contra o HIV. Bora lá! Olá Unicientistas, eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e nesse vídeo vamos ver qual é essa vacina contra o HIV que iniciou os testes em 2020 em diversos países, inclusive no Brasil. E se vocês querem ficar informados sobre todos os assuntos atuais da ciência no mundo, já se inscrevam no canal, nos sigam e compartilhem o vídeo para que cada vez mais pessoas também recebam esse conhecimento. E claro, já deixem o like para que o vídeo seja ainda mais espalhado. Valeu mesmo! Antes de ver o estudo de fase 3, vamos entender um pouco sobre a biologia do HIV e por que é tão difícil fazer uma vacina contra esse vírus. A primeira coisa que vamos ver é a estrutura do vírus. Ela é bem complexa, já que possui pelo menos 12 proteínas, mas aqui vamos focar nas mais importantes. Assim como em diversos outros vírus, o HIV possui uma camada de lipídios na parte exterior, e nela existem duas proteínas principais, chamadas de GP120 e GP41, que se juntam para formar um complexo maior, chamado de GP140. De modo parecido com o que acontece com a proteína S do coronavírus, essa GP140 é que inicia o reconhecimento e a entrada do vírus nas nossas células. Depois, indo mais para dentro do vírus, encontramos o capsídeo, que também é uma estrutura comum de vários vírus para guardar o material genético. E dentro dele, existe ainda o núcleo capsídeo, que protege diretamente o genoma do vírus. Falando em genoma, o HIV é um vírus que possui o RNA como material genético, mais especificamente uma fita única positiva. Até aqui, o HIV é bem parecido com outros vírus, mas são os próximos dois componentes que tornam ele diferente. Um deles é a enzima chamada de transcriptase reversa, ou simplesmente RT, e o outro é a enzima integrase. Basicamente, a RT converte o RNA do vírus em DNA durante a infecção e depois a integrase, como o próprio nome já diz, integra esse DNA viral no nosso DNA. Então sim, o HIV se insere no nosso genoma e nunca mais sai de lá. E por causa dessa habilidade, ele é classificado em um grupo específico chamado de retrovírus. Além dessa integração no nosso genoma dificultar a cura, existem outros aspectos do vírus que dificultam o desenvolvimento de vacinas. Um deles é o fato de que as principais células-alvo do HIV são os linfócitos TCD4, que são os principais responsáveis por regular o nosso sistema imune, tanto na produção de anticorpos quanto para outras respostas básicas. Então, como podemos ver nesse gráfico, ao passo que as cópias do HIV aumentam no sangue de uma pessoa infectada, o número dessas células diminui a ponto de limitar quase que completamente a resposta imune contra organismos invasores que seriam inofensivos em condições normais. E outro aspecto é a taxa de mutação, que é bem mais alta que o normal. Para se ter uma ideia, o HIV chega a ter taxas 10 vezes maiores que o vírus da gripe e 20 vezes maiores que o SARS-CoV-2. E é justamente nesse ponto que a vacina que vamos comentar traz novas esperanças para a prevenção do HIV. Essa é uma vacina um pouco mais complexa do que estamos acostumados, já que ela possui 4 doses. A primeira, no chamado dia 0, e as demais a cada 3 meses. O principal componente dela é o famoso vetor viral não replicante, que já comentamos sobre essa tecnologia aqui no canal. E como é a farmacêutica Janssen que está desenvolvendo, eles utilizam o adenovírus humano 26 como vetor, que é a base de diversas vacinas desenvolvidas pela empresa. Apenas para refrescar nossa memória, esse adenovírus entra em nossas células e chega ao núcleo, onde transfere material genético que dá origem aos fragmentos do HIV. Dessa forma, ele simula a infecção natural, mas com uma segurança muito maior, já que não é capaz de se replicar e como é utilizado apenas parte do material genético do HIV, não é possível produzir as partículas virais. A inovação dessa vacina está na informação genética adicionada dentro do adenovírus e que é carregada para dentro das nossas células. Como vimos, a variação genética do HIV é muito grande. Então, os pesquisadores fizeram diversas análises por computador para calcular as regiões do genoma do vírus que são mantidas em grande parte das variantes e que são importantes para montar uma resposta imune. Dessa forma, cada dose da vacina contém 4 adenovírus 26, cada um contendo uma informação genética diferente, sendo 2 deles cobrindo as sequências genéticas das variantes em relação aos componentes de dentro da estrutura do vírus e 2 deles cobrindo as variantes em relação aos componentes de fora do vírus, principalmente as proteínas GP que vimos no início. Isso faz dessa vacina a única até o momento a incluir 4 possibilidades de proteção na mesma formulação, e é por isso que ela vem recebendo destaque e esperança no ramo das vacinas contra o HIV. Além do mais,
a composição das últimas 2 doses é um pouco diferente das 2 primeiras. No caso, além dos adenovírus, que carregam parte do material genético do HIV, essas últimas doses incluem a proteína GP140 propriamente dita. O objetivo disso é apresentar diferentes formas desse alvo para o nosso sistema imune, o que aumenta as chances de combater a principal ferramenta que o vírus utiliza para entrar no nosso corpo. Em relação à segurança, os resultados dos testes clínicos de fase 1 e 2 foram publicados no final de 2020 e mostraram que grande parte dos eventos adversos foi de grau 1 ou 2, e que mesmo os poucos casos de grau 3 tinham frequência diminuída após cada uma das doses. Ainda, nenhuma reação de grau 4 foi registrada, indicando a alta segurança da vacina. Com isso, foi possível iniciar o estudo de fase 3. Esse teste em humanos recebeu o nome de Mosaico e inclui 3.800 participantes de 8 países na Europa, na América do Norte e do Sul, incluindo o Brasil, onde temos 800 participantes distribuídos em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus. As pessoas recrutadas têm de 18 a 60 anos de idade e não são infectadas pelo HIV. Um ponto importante é que todos esses participantes são do sexo masculino e que possuem relações sexuais frequentes com o mesmo gênero. Isso porque, de acordo com os dados epidemiológicos, cerca de 80% das novas infecções são através de relações homossexuais entre homens. Então, é mais interessante testar a vacina diretamente nessa população de alto risco. Os primeiros participantes no Brasil já receberam a primeira dose da vacina em dezembro de 2020. Eles serão acompanhados por até 30 meses para avaliação da eficácia da vacina, com mais 13 para verificar possíveis reações adversas. Será uma longa jornada até sabermos os resultados desse estudo, mas vamos ficar na torcida para que mais uma vacina tenha sucesso nos testes, e dessa vez contra uma doença que já nos incomoda desde sua descoberta há quase 40 anos. É isso aí, pessoal! O HIV é um vírus que foi descoberto na década de 80, mas por causa da sua complexidade e taxa de mutação, ele sempre acaba frustrando as esperanças das vacinas desenvolvidas contra ele até hoje. Esperamos que essa inovadora tecnologia seja o suficiente para finalmente conseguirmos treinar o nosso sistema imune contra o HIV. Se vocês estão tão animados com essa vacina quanto eu, já curtam o vídeo agora e compartilhem para que mais pessoas fiquem por dentro do mundo da ciência. Também se inscrevam no canal e nos sigam para não perderem os vídeos que trazemos aqui toda semana. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.